Pessoal, bom dia, bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje nós faremos a atividade 6 e 7 das páginas 26 e 27 do livro de língua portuguesa. Primeiro passo, como sempre, cabeçalho e rotina no caderno. Segundo passo, vamos lá pegar o livro de língua portuguesa, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pontuação. Então, nós vamos ler aí o fragmento. Ó, leia os fragmentos e observe o uso da vírgula nas partes sublinhadas. Então, nós temos ali, ó, na parte sublinhada. Ó, não se culpe, disse Epimeteu, ajudando-a a se levantar. Você cometeu um erro. A culpa foi minha. Eu deveria ter explicado o que havia dentro da caixa e por que não deveria ser aberta. Quando distribuía as dádivas entre os animais, deixei de lado algumas coisas muito ruins, pois achava que ninguém as merecia. Eram coisas como tristeza, doença, miséria, desespero e muitas outras preocupações e desgraças. E o segundo trecho. Prometeu subiu até o alto do Olimpo, levou junto uma tocha apagada, pois já sabia que tentaria obter para dar aos seres humanos, sem que ninguém visse. Ele acendeu a tocha na roda do carro com que Apolo, deus do sol, atravessava o céu todos os dias. Então nós temos aí, ó, a primeira, né? Primeiro trecho que nós vamos observar e o segundo. Então, ó, lá em cima nós temos eram coisas como tristeza, primeira vírgula, doença, vírgula, miséria, vírgula, desespero e muitas outras preocupações e desgraças. Então, observe aí que nós temos várias palavras para explicar como eram essas coisas, né? Então, essas palavras estão exercendo a mesma função aí na frase, na oração. Então, a gente separa todas elas com vírgula e a última a gente coloca o E antes, né? Então, ó, eram coisas como tristeza, doença, miséria, desespero e muitas outras despreocupações e desgraças. Então, nós temos aí nessa primeira situação a vírgula. Está sendo utilizada para separar palavras que têm a mesma função na frase, tá certo? E no segundo trecho, ó, com que Apolo, deus do sol, atravessava o céu todos os dias. Então, na segunda situação, a vírgula está sendo usada para dar uma explicação no meio da frase. Neste caso, está explicando que Apolo é o deus do sol, certo? Então, ó, essas vírgulas aí, entre vírgulas, é a explicação de quem é Apolo, tá vendo? Então, pessoal, agora nós vamos seguir, né, com essas informações e vamos responder a questão que vem adiante, que está na mesma página, lá na página 26. A pergunta é: o uso da vírgula tem as mesmas finalidades nos trechos destacados? Explique seu uso nas situações A e B. Não tem, né, gente? Por quê? Porque na letra A vírgula está sendo usada para quê? Para separar palavras que têm ali a mesma função de explicar quais eram aquelas coisas que ele deixou na caixa. E na letra B, a vírgula está sendo utilizada para adicionar uma explicação ali no meio da frase, tá bom? Então, a resposta é não e a explicação é essa daí. Lembrem-se que sempre que estiver perguntando alguma coisa e pedindo para você explicar, você precisa explicar, tá bom? Então vamos seguir. 7. Analise o texto a seguir e pontue-o da melhor maneira possível. Eu pontuei aqui de uma certa maneira, tá certo? Se vocês não concordarem, você pode fazer alguma modificação. Mas vocês também podem seguir aqui do jeitinho que a professora fez, tá bom? Zeus criou uma mulher para ser companheira de Epimeteu. Ponto final. Todos os deuses a presentearam com dádivas. Dois pontos. Quais eram essas dádivas, gente? Força, vírgula, coragem, sabedoria, inteligência, beleza, música e canto. Então observem aí, ó, que tá igualzinho aquele primeiro exemplo lá da atividade anterior, né? Então são palavras que estão servindo para explicar as dádivas que presentearam, quais foram, né? E aí no final tem aí, ó, e canto. Observem que tem uma letra maiúscula, então antes da letra maiúscula eu tenho que colocar um ponto final, né? Então, e canto, ponto final. A chamaram de Pandora, que significa todos os dons. Mais um ponto final. Depois de casados, Epimeteu, seu esposo. Então, depois de casados, quem? Epimeteu, o esposo dela, né? Vírgula. A levou para mostrar-lhe sua nova casa.
Ponto final. Abriu todos os baús e armários para que ela visse o que tinha em seu interior. Ponto final. Aí ele falou: agora este é seu lar, ele disse. Então aqui nós temos um travessão, um tracinho depois de lar ali e um ponto final depois do que da palavra ali de ele disse, tá bom? Então o que ele disse? Agora este é seu lar, ele disse. Tudo que está aqui é seu e meu, tá bom? Então essa daí é a pontuação. Vocês podem fazer desta maneira, tá bom? Depois vocês vão fotografar e enviar a foto da atividade para a professora, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição para auxiliá-los. É só chamar a gente lá no WhatsApp. Um beijo e até a próxima aula.